O objetivo real dele é reconstruir o Império Soviético. Nós teremos uma corrida armamentista no mundo. A Alemanha saiu da sua dormência pacifista. Ela vai gastar com armamento. O que acontece? O que você acha que acontece? Assim, a Rússia tomou um passo que não dá pra voltar atrás agora. Tem duas possibilidades. Ou ele ganha ou ele perde a guerra, né? Vamos lá, em futurologia aqui. O que acontece se ele ganha? E o que acontece se ele perde? E o que quer dizer ganhar? Ganhar quer dizer, imagina... Calma, deixa ele falar, porque talvez ele vai falar uma coisa diferente do que você tá imaginando. Essa parte da pergunta, ela é importante, porém problemática. Porque a gente não Preocupar sabe... não necessariamente é ganhar. Ó, assim, o Clausewitz tem uma frase muito importante e famosa pra gente entender a guerra. A guerra é a continuação da política por outros meios. Talvez a frase mais importante sobre o assunto da história. E o que significa essa frase? Vamos destrinchar ela. O que é política? Você acredita numa tese ou numa visão de mundo. Eu acredito em outra. Você acredita em outra. A gente estava aqui até agora discutindo sobre confiança, família, capital social, e cada um numa. A gente está discutindo, está argumentando. A discussão começa a ficar calorosa, começa a esquentar. Você me joga esse copo, eu viro essa mesa, a gente começa a se matar. Ah, tu não vira essa mesa. Mas beleza, vai lá, continua. Que eu sou o The Rock. Muito bom. Desculpa, velho. É mesmo, The Rock. Bom, vamos lá. Por que nós estamos se matando? Por uma razão política. E aí eu tô falando política com P maiúsculo. O que é política? Divergência de visões de mundo, de valores, de ideias, de crenças, de argumentos. E aí a gente está se matando por uma razão política. Então, quando eu preciso entender qual é o objetivo político quando a gente fala em guerra. Se não começa uma guerra sem saber onde você quer ir politicamente. Se você fizer isso, você vai fracassar. Nós não sabemos qual é o objetivo político do Putin. Não sabemos. A gente chuta. Imagina. Porque tá na cabeça dele. É só ele, entendeu? Eu não tenho certeza. Eu olho e estudo o assunto e falo assim, eu acho que pode ser isso, isso e isso. Mas eu não sei exatamente qual é o nível do que ele tá... Sobretudo o peso de cada uma pirando, do que ele tá pensando. Eu não consigo entrar na cabeça dele. Quem que define sempre o objetivo político? O líder político. Por isso que no Ocidente... E em vários países também, nós temos a seguinte regra. Aquele que conduz a guerra tem que estar subjugado à decisão do líder político. Porque senão ele começa a guerrear, ele começa a matar e ele não sabe por quê e para onde ele está indo. Porque ele fica focado no objetivo obsessivo da operação. E a guerra nunca é comandada pela operação, porque ela começou pela nossa divergência política. Então, quem vai determinar o objetivo político é o líder político. E sem objetivo político, a gente não consegue medir se ele alcançou ou não o objetivo dele. Eu não sei qual é. Vou citar alguns aqui que eu acho que pode ser. Primeiro, que era o pior de todos e que ninguém achava que ia acontecer. Conquistar a Ucrânia inteira. Derrubar o presidente, instalar um governo pró-Rússia e ser o dono da Ucrânia. Ele quer colocar o cara que os ucranianos derrubaram, não é? Um cara que a gente não sabe quem é. Talvez esse, talvez outro. Mas ele quer colocar um cara dele. Tá. E ele quer governar a Ucrânia. Ele quer dizer, a Ucrânia é minha. A Ucrânia não existe como nação independente. A Ucrânia não existe como Estado. Eles são os irmãos, são extensão da nossa família. Belarus tá um pouco assim. Isso. Já tá meio assim. Meio repetir o modelo. Tem um problema com esse objetivo. Gigante. Os ucranianos têm que concordar. 40 milhões de problemas. Isso, os ucranianos têm que concordar e falar assim, eu não vou lutar. Eu aceitei. E assim, eles estão lutando. Então, ele vai ter que ficar lá lutando contra eles para aceitar. O que tem abaixo disso? O primeiro, o mais simples que todo mundo falava, ela iria ocupar as províncias do leste. Tornar autônomas e anexar e falar, são parte da Rússia. O segundo objetivo, que eu acho bem plausível, hoje inclusive, ele quer criar um corredor terrestre aqui, que conecta esse pedaço da Rússia por terra até chegar na Crimeia. Ele não tem acesso à Crimeia, aqui tem um mar de Azov. Aí ele construiu uma ponte aqui.
mas a conexão da península da Crimeia A ponte gigante. com a Ucrânia é por aqui. Então, ele quer vir aqui por terra e recortar, tirar um pedaço aqui dessa parte, falar que é um território russo, a Crimeia já é Rússia, então a gente faz isso daqui. Se ele veio até aqui, ele pode olhar e falar assim, vamos um pouco mais e pegar o resto da saída para o mar da Ucrânia. Que aí vai reduzir a Ucrânia demais. Aí vai transformar a Ucrânia num landlocked country, ou seja, um país sem saída para o mar. E aí os países sem saída para o mar são países problemáticos. Sim. Salve as exceções. A Suíça é uma exceção. Não tem saída para o mar. Mas por que ela é uma exceção? Porque quem são os 3 vizinhos da Suíça? Alemanha, França e Itália. Pô, se você pegar a Bolívia e colocar a Alemanha, França e Itália de 3 vizinhos dela, a Bolívia vai dar certo. Mais ou menos isso, porque tem uma influência. Agora, países que não têm saída para o mar, 90% desses países no mundo são países muito pobres. São os países mais pobres do mundo e mais problemáticos. Se ele tirar o acesso do mar da Ucrânia, ele fez a Ucrânia ser um país bem inviável, bem problemático. E a última opção, sei lá, a quarta opção, ele pegar metade aqui da Ucrânia. Não só o leste, pegou esse corredor, mas vem até aqui, pega aqui, tem um rio que corta... Leva Kiev, será não? Não necessariamente, não precisa levar, mas seria melhor que levasse. Mas ele pega metade da Ucrânia. Esses seriam objetivos dele e aí ele conquistar. Mas e o objetivo oficial? Ele não faz parte. Não, o oficial é, nesse momento... Não, tô falando assim, o manifesto. Porque no momento você perguntar para o Putin, né, tipo, de acordo com a última declaração... Publicamente? Publicamente, assim, eu quero simplesmente, não quero tirar o Zelensky do poder, eu quero simplesmente que a Ucrânia assine que ela não vai fazer parte da OTAN e ela não vai fazer parte da União Europeia. Ele falou que ele queria tirar o Zelensky do poder. Não, foi a última declaração, ele falou que ele não ia invadir a porra da Ucrânia também. Não, sim, mas assim, a última, pelo menos o que estava no New York Times de hoje, é que ele tinha falou assim, inclusive era uma coisa... As exigências. Exatamente. Putin agora diz que ele não faz questão de tirar o Zelensky do poder. O que ele busca, de fato, é esse pacto de neutralidade duplo em relação à União Europeia, em relação à OTAN. Esse, você acha que não é um objetivo, até uma saída elegante nessa situação dele? Acho que ele pode até concordar em terminar com isso... Só que o Ocidente nem a Ucrânia... Vão topar isso agora. Não podem topar isso, não vão topar. Então, ele não alcançou o objetivo dele. Mas você acha que esse não está no Lex? Mas é que junto com esse tem vários dos outros. Né? Esse outro é bem menor, porque ele não envolve... Mas não é só esse, né? A lista que ele deu não é só esse. A lista é uma lista com vários itens. Um dos itens é esse. O outro item é independência do Donbass da região de Donbass. Você tem toda a razão. Então, assim, ele pediu um monte de coisas. A aceitação que a Crimeia é dele, reconhecimento que a Crimeia é dele, e Donbass como Donbass com ele e assinar o acordo. Esses são os 3 principais, tem várias outras coisas. Mas mostra aí no mapa para o pessoal em casa Donbass. Tá aqui, ó. Não, ali no... tá, beleza. Para o pessoal ver isso aí... Mais ou menos aqui, assim. Então, porque isso é importante, porque essa visão de pegar Donbass, ela afeta a saída para o mar, mas muito pouco, porque afinal de contas a Crimeia já está ocupada, então essa saída de mar já não está sendo usada pelos ucranianos. Então, muda um pouco a lógica do argumento da saída para o mar, não muda? De perda da saída do mar dos ucranianos, entendeu? Essa exigência, com esses 3 fatores, ela acaba não sendo uma exigência que afeta a saída do mar na prática dos ucranianos hoje em dia. Afeta? Não, ele não pediu que ele quer controlar toda a saída para o mar. Não pediu, tudo bem. Mas o que eu acho... seu ponto e eu estou concordando com ele, o que ele quer... Não, só quero saber se está valendo agora esse objetivo. O que eu acho que não é o que ele pediu, porque ele pediu qualquer coisa. Uma das coisas que ele pediu é uma coisa que não vai ter. Então, eu não acho que é real. É um puro blefe, uma pura retórica. Isso que eu queria saber. É só para parecer bonitinho, estou aqui negociando. Isso que eu queria saber. Se não é um objetivo real, não é só o objetivo real dele. Não é o objetivo... Eu não acho que é o objetivo real. Que é a sua visão do conflito. É o objetivo do que ele está falando que é plausível de ser falado. Perfeito. Então ele está falando isso, mas eu não acho que é o objetivo real. No fundo, é muito mais imperialista o objetivo real. O objetivo real dele é reconstruir o Império Soviético. E o que acontece se ele consegue esse objetivo? Qual é a reação do mundo, na tua opinião? Futurologia. Qual dos objetivos? Qual dos 4? Se ele consegue qualquer objetivo dele.
Não, é que ele listou 4 maneiras. Não, vamos lá. Se qualquer um deles, se ele conseguir qualquer um deles, quais são as mudanças? A Europa entra em pânico. A Europa está em pânico. Nós teremos uma corrida armamentista no mundo, principalmente na Europa. Isso já foi demonstrado pela Alemanha, que já saiu a público e disse que vai gastar 100 bilhões de euros em defesa. A Alemanha saiu do seu limbo geopolítico. A Alemanha saiu da sua dormência pacifista. Ela vai gastar com armamento. Lembra um dos objetivos no começo da nossa conversa que eu falei que era manter a Alemanha calma? Isso foi quebrado. A Alemanha virou e falou, não vou ligar o Nord Stream 2, que é o gasoduto que conecta ela com a Rússia. Está dando armas para a Ucrânia, uma coisa que a Alemanha nunca fez. E falou, gastaremos com defesa. E os ambientalistas na Alemanha falaram assim, estamos dispostos a religar usinas de carvão para não depender mais do gás russo. A sociedade alemã fez uma grande quebra nesse momento. Nesse ponto eu entendo que você falava de nacional, que você estava falando, apesar de eu discutir a questão da confiança como conceito, você tem absoluta razão. Por exemplo, essa é uma coisa que muito difícil de acontecer num país como o Brasil pela questão de sua formação histórica. Então, só lembrando pro pessoal que está em casa, eles se juntaram, que esse conceito então abriram é muito legal. Bom exemplo para retratar. Você abrir mão da sua ideologia. Isso. Ambientalista, exato, que é um dos lugares onde isso é mais forte. O Partido Verde na Alemanha é o partido que tem mais assentos no parlamento no mundo. Porque a Alemanha pós-Segunda Guerra, pós-destruição, pós-medo e ameaça de ser o centro de um combate nuclear, ficou paranoica, ficou pacifista e ficou muito ambientalista. Sim. Tem ainda a questão da Alemanha Oriental ter fábricas bastante poluentes, que foram... O pessoal bom saber em casa, mas é isso aí. Isso. E aí o que acontece? Então, a Alemanha mudou de paradigma. A Europa mudou, a Polônia vai mudar. A Finlândia e a Suécia falaram que vão entrar na OTAN. E como que os russos vão receber a Finlândia? Os russos sempre disseram para a Finlândia, se você entrar na OTAN, acabou. Eu vou te invadir. Em 1939, os russos invadiram a Finlândia. O Winter War, Guerra do Inverno. Os finlandeses, com muito menos soldados, venceram os russos. E essa vitória foi conquistada com esquis, toda a sociedade amadora, ninguém sabia nada, perderam 11% do seu território, mas não foram ocupados pelos russos. Foi uma grande derrota de um exército ínfimo, pequeno, num país nanico, e os russos não conseguiram vencer. E foi uma guerra no inverno, começou em dezembro, debaixo de neve pesada, e a Finlândia vai falar agora, depois disso daqui, vai falar, eu vou entrar na OTAN. E aí o que os russos vão fazer? Esses países aqui todos vão se armar, todos. Polônia vai exigir tropas americanas aqui no nível máximo. Tudo que o Putin queria, enfraquecer a OTAN, dividir a Europa, mostrar que os Estados Unidos está fraco, mostrar que o mundo ocidental está em decadência, num primeiro momento ele não vai conseguir. Talvez ele não vá conseguir nunca. Tem problemas. Isso daqui vai gerar uma crise de refugiados. Já está gerando. Tem gente que já está falando em 2 milhões. 1,5 milhão certo. Já entrou 1,5 milhão de refugiados para cá. Quando teve a guerra da Síria, aqui, ó, 1,3 milhão. E a guerra da Síria causou todos aqueles estragos que eu falei. Divisão política, Brexit. E agora a gente está tendo muito mais gente. Agora a gente já tem quase 2 milhões. Mas e se falam em 5 milhões. Tá, mas tem só uma diferencinha, acho que... Tem, não sei importante. Já sei qual que você vai falar. Isso aí, então toca pau, explica para o pessoal. Fala aí. Culturalmente não é a mesma coisa. Isso, não é a mesma coisa. Os poloneses estão mega simpáticos, super empatia, Ucrânia, povo irmão, falam quase a mesma língua, são parecidos, são iguais. Então questão religiosa também, porque... Isso, são muito parecidos. É gente de espírito liberal na Europa, né? Então funciona mais. Gostaram, estão gostando. Mas... 5 milhões. 5 milhões pesa. Pra caralho. 5 milhões tem um problema. Pressão e emprego. Transporte, moradia, educação, saúde. Você afeta a estrutura organizacional do país. Não é só uma questão assim, ele fala a mesma língua que eu, ele é parecido comigo, ele tem a mesma história igual, a gente já dominou ele lá atrás. Não é só isso. Não. É pressão social. E isso vai causar problema. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como que é, não sei se você sabe, a questão etária na Ucrânia e especialmente dessas pessoas que estão fugindo, esses refugiados e refugiadas.
Porque uma questão importante na Europa hoje em dia é o envelhecimento da população. Então é muito diferente se vem gente do seu país mais velha e gente mais nova. Então, você tem alguma diferença, alguma especificidade na Ucrânia? Olha, assim, a gente não tem os números certos, mas tem todo tipo de gente. Tem gente jovem e tem gente mais velha. Mas é um país mais de velhos? Ou... Porque a Ucrânia é um que eu nunca fui. Assim, eu não sei o perfil demográfico assim de cabeça. Que essa é uma questão que vale a pena olhar, né? Porque isso muda. Na eu sei que a Polônia está estagnada. Tem uma população estagnada há muito tempo. Polônia, muito exemplo perfeito que você está falando. Porque assim, você vai para... Você anda na Inglaterra, sobretudo Londres. Cara, o que tem de polonês trabalhando nas coisas e o pessoal jovem. Porque a verdade é que você vai num prédio, qualquer lanchonete, né, em Londres... Não, cara, não tem funcionário. Os caras não, entendeu? E quem é que atende nesses lugares? Os hotéis, todos os hotéis de Londres, tudo. É sempre gente do leste europeu mais jovem. Então tem uma diferença. Existe um espaço para colher mão de obra. A Europa está desesperada atrás de mão de obra. Só que é mão de obra jovem. Então, mas porque é para trabalho essa mão de obra saiu em busca de oportunidade de vida melhor. Isso daqui é gente fugindo da guerra. Então vem todo tipo de gente. Mas falando assim, uma coisa é você receber gente de 20 anos com baixa qualificação. Para esse povo tem emprego adoidado na Europa. O Google Trends. Outra era se receber de 50. Da Rússia, o número de pessoas procurando visto, passaporte, migrar, explodiu nas últimas semanas. Quem é que está fazendo isso? São os russos jovens. Falando, acabou, esse país acabou. Sim. Tipo, sanção econômica, o cara pirou, o Putin enlouqueceu. A gente não vai sair disso daqui em 10, 15, 20 anos. Não vai resolver isso tão rápido. É uma intuição boa mesmo. Eu faria isso se eu tivesse 20 anos. Então tá explodindo. Agora, aqui tem ataque. Então tem gente mais de outras idades, mais idosos, vindo e migrando. Só que o ponto principal aqui do problema é a questão da sobrecarga social. Isso, que é maior quando você tem pessoas mais velhas, justamente. Isso também. E vai ser problemático. Então, a gente não sabe quanto que essa União Europeia vai se manter unida nessa ideia de porque uma das coisas que mitigou um pouquinho a Síria foi que foi um monte de jovem. Porque é um país... poderia ser ainda pior o conflito. Mitigou assim, na Alemanha porque causou toda a divisão que está na Europa, né? Ascensão de partido neonazista na Alemanha. Não, total. Mas assim, poderia ter sido pior, né? Porque, pelo menos, assim, na Alemanha, que recebeu muitos sírios... A Alemanha sempre tem muito emprego e tinha muito emprego de baixa qualificação para jovem. Tipo, você atender no coffee shop. Isso aí tem de monte. É só esse ponto que eu estou comentando. Não, assim, a gente não sabe quem... Assim, os números nem são precisos. Quantas pessoas já saíram, entendeu? Tipo, tem gente já falando em 2 milhões. 1,5 já está colocado. Mas você não sabe a idade dessas pessoas. Enfim, exatamente. Não tem como saber nada agora. Está uma loucura. O que vai acontecer além disso? A Rússia ela vai ter que dobrar a aposta. Putin, assim, dificilmente ele vai recuar, porque as pressões internas vão ser maiores, as pressões externas estão sendo maiores. A gente vai ver uma aproximação da Rússia com a China. Isso é um grande perigo e problema. A gente vai ver, talvez, esses países ditatoriais... Já estamos vendo, né? Já. Mas é que quando ele depender menos daqui, ele só vai poder depender de lá. E isso vai criar um laço maior dos dois. Isso é um problema, porque são duas grandes ditaduras. E a China, mais uma vez, vai capitalizar muito em cima da situação, né? Porque você poder negocie com alguém internacionalmente que só pode negociar com você. Isso. Meu Deus. Isso. E alguém que tem muitos recursos naturais e alguém que precisa de muito recurso natural. Porque a China e a Rússia elas são complementares. Um tem muito para vender e o outro precisa de muito para comprar. Então, tem uma aliança natural. As duas têm um projeto totalitário. Então, a gente vai ver essa onda não liberal vindo para cima mais agressiva. Aí, a grande decisão, o momento decisivo que eu entendo do Ocidente é como o Ocidente vai rebater tudo isso. Nós vamos nos perder na nossa última ou constante guerra cultural, polarização, divisão interna, ideológica, de discussão de coisas pequenas... Ou nós vamos entender a gravidade do que está acontecendo no tabuleiro do mundo, vamos se unir e vamos falar... Não, nós temos que ir junto caminhar para um lugar. Eu concordo muito com o que você está dizendo, cara. E se o Putin não atingir o objetivo?
assim, dos 4 objetivos... Vamos dizer que ele falhou na guerra. Ele foi expulso da Ucrânia, que vai ser a coisa mais linda do mundo. Se ele for expulso da Ucrânia... Eu vou dar uma festa, quem está assistindo está convidado. Assim, pode todo mundo primeiro na minha casa. Centenas de milhares de pessoas. Ele vai sair muito fraco e provavelmente ele será derrubado. Com certeza. Ele vai ser derrubado. Então, a gente volta para um estado de normalidade no mundo? Não, porque quem vai assumir o poder na Rússia vai ser um outro Putinzinho. E aí a gente vai ter mais ou menos um fenômeno parecido na Europa, de armamentista. Se ele perder, talvez eles fiquem mais calmos. Tá. Tipo assim, foi uma experiência ruim, mas ok, perdeu, relaxa, gente, vamos viver em paz. Vai ser interessante ver a reação da China, se ele perder. Porque isso muda muita coisa no tabuleiro de como a China vai se comportar daqui para frente. Se ele perder, tu acha que as sanções afrouxam? Afrouxam. Porque aí vai vir um outro governo e vai falar, não, ele errou, ele perdeu, nós perdemos, nós somos fracassados, tá tudo bem. Pro povo russo isso é melhor. E aí eles vão falar assim, não, vamos ajudar a Rússia a voltar, senão a gente vai alimentar um outro louco. E vai demorar um tempo, vai ter que aceitar, porque tá derrotado. É derrota, você derrotou, você foi derrotado, você tem que aceitar os termos do resto. Mas o resto vai querer falar, tá bom, vamos tirar as sanções. Só que... assim, a situação vai ser bem ruim se tiver chegado ao ponto dele perder. E aí existe um problema maior, que, sei lá, pra gente caminhar para esse assunto, que é o da questão nuclear. Vamos falar sobre isso. Posso, antes de fazer uma parte, botar você em mais uma fogueira, que eu adoro, né? Pelo menos eu avisei antes. Eu li um artiguinho do Hélio Schwartzman, que a propósito é meu amigo, a pessoa que eu gosto muito, que ele fez uma crítica. Ele que quem está acompanhando sabe que é uma pessoa que virou e falou assim, olha, eu entendo todas as questões, os blás, mas muito nessa linha. Cara, não tem blá, entendeu? Tem um país que foi invadido por um outro muito mais forte, era um país que não queria saneamento, é aquilo que a gente pensa aí, ponto final. Mas ele virou e falou assim, olha, eu acho que a ideia de que as mulheres e as crianças podem sair do país, mas os homens não podem, ainda mais num país em que tem essa formação em que nem todo mundo tem identificação plena com o Estado ucraniano, é uma violência. Ou seja, ele não concorda com essa ideia de que as fronteiras da Ucrânia devam estar fechadas para os homens da Ucrânia saírem. Como você vê a situação? Eu não entendi por que ele não concorda. Eles estão em guerra. Porque ele aí que tá, ele tem esse conceito de liberdade individual, pelo que eu conheço, muito forte, tipo, não importa a nação. Mas guerra... eu não sei por que ele não concorda. Quem sou eu para falar isso? Não, é que assim, guerra é guerra. Não, tudo bem, eu queria que você reagisse aí. Sua visão. Para mim, não tem como você analisar essa situação sem entrar no pensamento de guerra. É tudo ou nada. É sobrevivência. Tá certo, não posso esvair meu exército deixando que não pode deixar o cara embora. Todo mundo fugir. Eu não posso, tipo, os romanos, né? Mantém a linha. Mas você está falando da linha de soldado, eu estou falando da linha dos civis. É uma analogia, né? Certo. Tipo, mantém a linha. Você não pode deixar... Se o Brasil entrar em guerra, eu tô fudido. Quebrar o flanco. Né? Entendeu? Você tem que manter todo mundo consistente e resistente, senão vai desintegrar. E acho natural. Não vejo nada de estranho nisso em virar e falar assim, fica quem quer. Foge todo mundo. A maioria foge. Você precisa de uma situação que vai ter que todo mundo lutar. E você não vai virar e falar assim, não, eu quero produzir bebida. Não, desculpa, não tem mais bebida, amigão. Você tem que produzir munição. A sociedade inteira ela é voltada para o esforço da guerra. É o máximo de sobrevivência do tudo ou nada, da sua família maior. Claro, se você olhar para o indivíduo e cada um olhar para o seu umbigo e esquecer as suas outras identidades, e dependendo de quanto fraco forem essas outras identidades, você vai olhar para você e vai querer se salvar. Só que aí você não tem projeto coletivo. Entendo. Entendeu? E como é que é historicamente isso? Você tem exemplos de outras guerras para trazer para a gente? Todas as guerras, quando você tem uma guerra total, isso para a Ucrânia é uma guerra total. Para a Rússia não é. Você tem guerras limitadas e guerras totais. Claro, uma guerra Essa é uma distinção que o Clausewitz faz, né? Que é um dos pais da guerra. Ele explica que tem a guerra total e a guerra limitada. E tem regras de condução da guerra limitada e regras de condução da guerra total. Na guerra limitada, a gente vai impor regras assim da seguinte natureza.
Olha, você não pode atirar no paraquedista quando ele estiver descendo. Na guerra total... Foda-se isso aí. É total. É guerra. Pensa no... Não, mas mesmo na guerra total, você tem... Não a questão de atirar no paraquedista, eu não sei como funciona isso, mas você tem, por exemplo, que você não pode jogar armas químicas. Você tem convenções de guerra, mas isso são regras de guerra. Então, mas poderia na guerra ser total, no paraquedista. Na Segunda Guerra Mundial não tinha isso. Ah, não, mas essa... Guerra total. É um exemplo de guerra total. Mas é porque isso ainda não estava estabelecido. Hoje em dia tem, se tiver a Terceira Guerra Mundial, vai continuar tendo. Se tiver a Terceira Guerra Mundial total, essas regras vão ser descumpridas. Vão ser descumpridas, mas vão deixar de existir, né? Vão deixar de existir porque é guerra total. Porque a minha sobrevivência é a sua. É tudo ou nada. É tudo ou nada. É guerra. Não é a palavra guerra no sentido pós-moderno, no sentido do século XXI, que a gente fala em guerra como se... guerra. Ninguém mais sabe o que é guerra. É guerra. O que é guerra? Guerra é destruição total. Guerra do século XXI é o fim da humanidade. Então, tudo bem. Mas aí entra o papo das bombas atômicas. Isso, e guerra aqui é guerra. Se você falar pra ele, abandona, podem fugir, pode sair quem quiser, acabou. Ele não pode fazer isso. O líder não pode fazer isso, o Estado não pode fazer isso. Ele tem que preservar o máximo de estrutura que ele tiver para lutar. E, assim, se você for defender a individualidade ou a liberdade do indivíduo para fugir, você acabou com a nação. E, assim... É escroto, mas é verdade. Tipo, você não pode fazer isso. O líder não pode fazer isso. Aquele cara que tá no comando desse negócio... Então, você não tá aí. Então, ele era o primeiro a aceitar a carona dos americanos. E a primeira coisa que ele falou foi... Eu não quero uma carona. Eu quero munição. Tipo, os americanos viraram para ele e falaram... nós temos um plano de fuga para te ajudar a evacuar caso a casa caia. Aí ele falou assim... Eu não quero... Ele veio a público e falou... A público, o Zelensky falou... Eu não quero carona. Eu quero munição. É isso que ele tinha que fazer. Ele usa o espaço público, né, muito bem. Porque ele é muito articulado, ele fala muito bem, ele tem carisma. Tem um lance de ser ator. Eu escrevi um livro sobre carisma, inteligência do carisma. Depois eu pego ali e mostro para vocês. E eu falo que carisma não é um dom. É uma ferramenta e uma habilidade, um conjunto de competências e habilidades que você desenvolve. Aliás, já vou dar aqui para vocês. Pô, presente? Obrigado. Sim. Obrigado, cara. Legal. Poxa, obrigado. Mas, enfim, ele é um cara carismático. Eu não quero perder o raciocínio aqui, que nós estamos no ápice para chegar na bomba atômica. Ele é um cara carismático e ele é muito articulado. E isso ajuda muito ele. Ajuda muito ele falar as coisas certas. E essa frase é muito boa. Eu não quero uma carona, eu quero munição. Sensacional. Ela é impactante, ela é direta, ela é forte. Realmente, vocês estão me oferecendo o quê? Uma carona? Vocês querem me tirar daqui? Eu não quero sair daqui, eu tenho que ficar aqui. E essa é a posição de um líder numa situação dessa. Não poderia ser diferente. Se ele pensasse no indivíduo, na liberdade máxima do indivíduo, ele era o primeiro a ir embora. Vou cuidar da minha liberdade, da minha família, da minha vida e vou embora. Mas a discussão lá era muito sobre o fato de, na Ucrânia, você ter gente que não é exatamente identificado com o governo central da Ucrânia, né? Então, tipo assim, os separatistas também não estão podendo... Isso, né? Não, beleza. Legal, mas conta... Tem divisão ideológica dentro do Brasil. Hoje, mega dividido. Metade do Brasil não aceita. E depois do resultado da eleição, dependendo do que for, metade não vai aceitar. Eu espero que as pessoas, dependente do resultado da próxima eleição presidencial... Mas assim, o ponto que você está falando, ele existe, mas o que eu estou dizendo é que não muda a postura de um líder que está comandando o país. Tá bom. E ele impor serviço militar obrigatório, controlar a economia, é absolutamente natural de um processo de guerra.